Salve, pessoal! Então, voltando agora para a segunda e última parte dos nossos estudos de direito natural, antes da gente encaminhar a teoria da norma jurídica e a teoria do ordenamento jurídico, que são o final do nosso primeiro bimestre, eu quero ir direto ao ponto e quero começar com vocês já da modernidade clássica. Só relembrando, a gente viu nas duas últimas, na última sessão, né, nas sessões de semana passada, e na última sessão gravada, a gente estudou, a gente viu que nós temos a construção do direito natural, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, voltada para um certo conjunto de atributos ou qualidades, né, que eu coloquei para vocês naquela tabelinha, que vai aparecer aqui de novo no final para nós, né? E a gente viu que na antiguidade existia toda uma correlação íntima entre a ritualização e a dimensão religiosa e aquilo que era entendido como um espaço, uma determinação ética, né? Em algumas das sessões presenciais, nós tecemos um comentário um pouco mais elaborado sobre o significado disso, né? Mostrando que, a rigor, a diferença que vocês veem lá no texto do Villei entre nomon ou dikaion e nomikon, né? É uma diferença que, ao mesmo tempo, vai retratar a concepção de justiça que aqueles povos tinham, né? Os gregos, os romanos ali principalmente, e aquilo que eles entendiam como comportamento normalizado. E a gente também viu que, para eles, a noção de um direito natural era algo muito diferente, por conta dessa agilidade, dessa maleabilidade dos instrumentos jurídicos deles, né? Que é algo que não é muito costumeiro para nós, ainda que o direito romano nos tenha deixado toda a carga do direito escrito, a gente sabe que o direito romano tinha uma agilidade maior, né? Ele era produzido principalmente pela mão dos jurisconsultos, que ofereciam suporte e conselho para as autoridades públicas, né? Para aqueles que tinham a autoridade pretorial, para o próprio imperador e assim por diante, né? Ao mesmo tempo, a gente viu também que essa maleabilidade exigia uma certa concepção racional do direito. Então, não era tanto uma questão da gente ter regramentos, ainda que a gente tenha visto lá que surgiu o Laplace tanto o Ius Civile e o Gentium, né? Como duas forças, duas compilações de editos pretoriais, né? E de leis nesse sentido, né? E a gente viu também nesse âmbito, nesse espaço, que é, a gente, apesar de tudo, tem, por conta dessa necessidade de uma racionalidade que calce a experiência jurídica em um universo filosófico e um universo social mais amplos, né? A gente acaba tendo uma ligação mais profunda desses lineamentos com as forças geradoras de sentido da existência, né? Então a gente vai mostrar que, principalmente na antiguidade, o direito natural ele é uma expressão das qualidades essenciais dos indivíduos, das coisas que nos cercam, né? E daí, por conta disso, a gente já sabe, já tem em mente, que as formulações específicas sobre o destino entre esses povos, de alguma maneira, servem como forças normalizadoras do comportamento e elas estão intimamente entranhadas naquilo que o legislador coloca, né? Então a gente viu lá que existe a Moira, né, a ideia de um destino derivado das qualidades essenciais de uma pessoa ou de algo. A gente viu que existia a ideia de uma nêmesis, né? Que é basicamente uma justiça poética e que dessa maneira tenta buscar reequilibrar situações em que a atitude de alguém tenha gerado um desequilíbrio. E a gente viu a fatalidade, né? No dia eu acabei não colocando o termo em grego, né? Mas o termo em grego é ananké, né? Então, ananké, que significa fatalidade, representa nesse sentido o conjunto de condições inevitáveis e inescapáveis da própria existência. Então, enquanto Moira é uma qualidade interna, Ananké é uma qualidade externa, né? Eu vou deixar depois para vocês um videozinho pequenininho extra explicando essas qualidades, repassando alguns dos traços da filosofia clássica nesse sentido, também só para vocês terem em mente de uma maneira mais adequada como isso encaixa, né? Já que nem todas as turmas a gente fez essa mesma discussão, a gente correu alguns percursos um pouquinho distintos, então eu vou deixar lá para vocês, tá bom? De todo modo, esses três modelos de destino eles vão mostrar que existe uma implicação direta dessas qualidades essenciais na maneira como nós colocamos regras para a comunidade,
né? Então, por exemplo, olha, você tem um papel, eu como governante tenho que reconhecer teu papel, né, que está ligado a esse destino em primeiro momento, e eu tenho que colocar você, alinhar você, ajudar você a chegar nesse lugar. É assim que a cidade vai florescer, né? Só pegar lá a hipótese platônica da república. Se cada um faz aquilo para que é vocacionado da melhor forma possível, a melhor república possível começa a nascer, né? No que diz respeito a Nêmesis, a gente tem justamente as qualidades retributiva, né, e restaurativa do direito, né? Então, a retribuição que pune para expiar, a restauração que traz de volta aquele status quo ante, ou status quo ante, como alguns dizem, né? Tentando devolver circunstâncias para uma condição anterior àquela do dano, né? Grosseirissimamente falando, né? E por fim a Ananquel, ou fatalidade, que representa esse inevitável dos riscos, o inevitável das circunstâncias de mundo, o inevitável da realidade que nos ataca e nos acessa, né? Então o grego ele tinha essa mentalidade, principalmente o grego, o romano também em certa medida, né? Só que o romano ele fala mais da fortuna, que é essa inconstância da dimensão do espaço, né? O direito ele assume esses três aspectos, né? Verter aquilo que a vocação do indivíduo para a sua consciência cívica, para o seu papel cívico, reequilibrar danos ou injustiças causadas e, ao mesmo tempo, controlar as circunstâncias ou evitar os riscos, né? Que é uma qualidade mais contemporânea, na verdade, né? Nossa, mas que está presente ali de alguma forma também, né? E aí, na Idade Média, a gente viu lá toda a questão do ius divinum, ius aeternum, ius naturale e ius positum, né? Então, o direito posto ou ius positum é esse direito convencional que aparece no nomicon lá na antiguidade. O ius naturale é aquela lei que está inscrita no coração de todos os homens, né? Então é a lei moral, basicamente. O ius divinum, ou ius divinum, né? É justamente a lei que está colocada nas escrituras, então é toda a coleção de leis escriturais, os mandamentos da lei de Deus, se preferirem. E ius aeternum, a maneira como o cosmos opera, como o universo opera, né? Os segredos do universo. Então veja que existe aqui um realinhamento, mas a intenção é a mesma. Em essência, algo foi inscrito em você, ius naturale, em virtude de um encaixe seu numa lei muito maior, que é ius eternum, né? Sendo que existe uma expressão aberta de Deus para com os homens a respeito do que eles devem fazer, para que isso seja absolutamente evidente, ius divinum, né, ou ius divinum, e o ius positum, que vai lidar com as coisas que são profanas. E eu tinha separado para vocês o sagrado e o profano, né, falando, por exemplo, do profano como sendo patrimônio, contrato, essa coisa toda, e o sagrado como sendo a relação matrimonial, a relação entre pais e filhos, né? Toda essa questão que já aparece aqui inscrita de alguma maneira nessa herança natural que temos, tá? E é isso, né? Basicamente isso é o que nós vimos antes ali, fiz aí um resuminho de, sei lá, 6, 7 minutos. E agora voltando então à programação normal, por assim dizer, nós chegamos à modernidade. Eu estou tentando ser um pouco mais ágil para poder manter o vídeo um pouquinho mais curto para vocês, tá? Eu vou, no entanto, fazer uma trapaçazinha hoje. Como eu vou lidar com modernidade clássica e modernidade tardia, tem coisas que nós vamos trabalhar que vocês também estão trabalhando com outros professores, né? Então, já comentaram que estão trabalhando com o Djalma, provavelmente trabalham ou trabalharam ou vão trabalhar com o Francis, né? Então, assim, tem com o Flávio alguma coisa. Talvez com a Glenda, alguma coisinha também, né? Com o Schumann. Então, assim, o que eu vou fazer agora para vocês, na realidade, é tentar alinhar de alguma maneira um, um desenho geral e eu vou deixar links na descrição do vídeo para vocês de vídeos que falam especificamente dos autores que eu estou tratando aqui, que foram vídeos feitos para o curso de epistemologia do ano passado, tá? Só que, assim, eles não são super, super completos, mas eles são mais completos do que eu vou poder falar aqui. Bem mais completos do que eu vou poder falar aqui. Já aviso que são vídeos longos, são opcionais, tá? Vocês vão ver se vocês quiserem, tá? Mas lá para vocês explorarem com um pouco mais de detalhes algumas obras. Então, são 3 discussões que eu quero colocar para vocês. Uma discussão sobre o Leviatã, sobre as 300 primeiras páginas do Leviatã, que tem 1 hora e cacetada. Uma discussão sobre Locke, né, e sobre o sobre o tratado sobre as formas de governo dele, né? E aí tem lá sobre os 2 livros, né? Os 2 livros desse tratado estão ali representados na discussão que ele trava contra um indivíduo chamado Robert Filmer, que eu vou comentar aqui.
E eu vou deixar também sobre o contrato social do Rousseau. Tá? Então vocês vão ter esses 3 vídeos aí linkados aqui. Se vocês quiserem explorar, eu não vou cobrar esses vídeos, evidentemente, de vocês, mas se vocês quiserem ter essa exploração, tá? Aquilo ali foi um estudo que a gente fez ano passado, um pouco mais direcionado. E aí, se vocês precisarem ali, eu quero crer tudo que vocês possam precisar aí no curso de vocês ali, naqueles 3 vídeos, vocês têm. Tá? Então ali vocês estão bem supridos. A gente fez uma leitura vertical desses trechos, dos trechos mais importantes dessas obras, e inclusive tem alguns aportes que a gente geralmente não tem tempo de fazer em sala. Tá? Então, como era vídeo, eu aproveitei a oportunidade. Aqui eu vou resumir. Né? Então, aqui o que me interessa aqui? Eu quero saber só do direito natural e do potencial de emergência do direito positivo. E eu vou recuperar algumas coisinhas também que eu comentei em uma ou outra turma aí durante a semana, porque veio a pergunta e tal. Mas o que acontece? Na modernidade clássica, que é o período do absolutismo, tá? Eu não vou ter aqui condições de entrar em todos os detalhes históricos. Talvez eu faça um vídeo extra e deixe para vocês sobre algumas impressões sobre a modernidade clássica e como os regimes absolutos vêm a ganhar espaço, né? Mas isso a gente faz uma outra hora, né? A gente tem, na modernidade clássica, por conta da ascensão desses regimes absolutos, algumas qualidades que são demarcadas como sendo típicas, e a gente já comentou quando falou um pouco sobre a questão do fenômeno jurídico nesse período. Então, a gente vê uma burocratização, né, o surgimento da burocracia no âmbito da Europa, né, no espaço, no território europeu. A gente vê também um desenho geral que começa a surgir, um desenho geral que começa a ser estabelecido no sentido da delegação de poderes, né, a formação da figura do magistrado e, evidentemente, a centralização do poder nas mãos do rei, né, que se dá principalmente por conta da capacidade que o rei tem de angariar, de agregar patrimônio. Tá? Isso vai ser muito importante dentro do contexto específico da formação do pensamento do direito natural aqui, porque ele é muito diferente do que a gente imagina. Na antiguidade, a gente poderia resumir o direito natural a 2 palavrinhas, né? A religiosidade e o destino. Na Idade Média, a gente pode pegar essas mesmas 2 palavrinhas, só que agora a gente vai pensar essas palavrinhas sob uma tonalidade cristã. Aqui a coisa muda bastante de figura, né? Porque como o patrimônio passa a ser, digamos assim, um, 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 um eixo muito poderoso das relações econômicas, ele também passa a influenciar em grande parte, em grande medida, como nós encaramos o mundo e como nós entendemos a nossa sobrevivência. Tá? Eu quero acessar algumas partes, eu não vou evidentemente acessar a teoria inteira, como eu disse antes, se vocês quiserem, revisitem lá aqueles vídeos, que estão, né, eles basicamente resumem obras muito mais longas, ali em 1 hora e tanto, né, então talvez valha a pena ali para vocês. Mas o que eu gostaria de frisar em um primeiro momento é como a gente encara as condições naturais do ser humano e como, desde essas condições naturais, nós observamos de uma forma muito resumida a emergência do direito natural. Tá? Eu cheguei a comentar com alguns de vocês, por exemplo, que a emergência do direito natural em Hobbes ela parte de um pressuposto que é padrão, que a gente costuma ver, que é o pressuposto do egoísmo da espécie humana. Né? O Hobbes ele coloca essa noção de que existe um estado fundamental de guerra de todos contra todos. E as pessoas estão em constante luta para que elas obtenham os recursos que lhes cabem. Né? Isso porque o Hobbes presume que nós sempre estamos buscando sobreviver e que nós sempre aceitamos a noção de predar o nosso próximo, quer dizer, de atacar o nosso próximo para a nossa sobrevivência. Isso conforme esse negócio chamado estado de guerra de todos contra todos. Tá? Não confundir com guerra total, que não tem nada a ver. A ideia de guerra total, que vai aparecer lá na França de Napoleão, ela envolve o uso de todos os esforços e recursos de um determinado estado, de uma determinada nação, para a guerra. Tá? Então é diferente, é uma concepção muito diferente. Estado de guerra de todos contra todos significa que nós todos estamos já sempre em luta por nossas próprias condições naturais com os nossos semelhantes. Tá? Então essa luta, esse jogo de atritos, essa luta, esse enfrentamento, acaba trazendo, acaba oportunizando a própria uma existência mais letal para o ser humano, né? Acaba causando, digamos assim, uma existência de maiores riscos e de maior brutalidade, de maior vício e de maior violência.
o Hobbes ele não chega desavisado a isso. Eu não vou repetir o processo todo aqui, mas ele na realidade está partindo de uma leitura sobre a nossa compreensão de mundo para explicar por que empiricamente, sob o olhar do que ele tem como empirismo, é possível determinar que o ser humano, na realidade, é regido principalmente, sobretudo, por emoções. E aí ele vai colocar para nós um leque, uma gama muito grande de emoções que nos regem, e vai começar a mostrar como essas emoções se encaixam e como elas se depositam sobre determinados objetos, para que elas sejam costuradas e refinadas, formando emoções complexas, né? Então ele vai dizer que nós somos movidos por essas emoções, né? Então, por exemplo, eu sou movido pelo medo, pelo desejo, pela raiva ocasionalmente, né? Então, nós somos movidos por essas concepções e por essas estruturas, né? E ele dá lá um elenco de 15, 20 emoções diferentes que vocês podem ver lá no vídeo que eu separei para vocês, né? Entre todas elas, o que existe na realidade, e essa é a preocupação fundamental que o Hobbes tem, é um certo alinhamento para a experiência. Por que isso? O Hobbes ele foi muito preocupado, ele esteve muito preocupado ao longo dos estudos dele com o envenenamento constante das reflexões humanas por aquilo que ele entendia ser uma metafísica sem fundamento, né? Ele basicamente revisitou o Hobbes, assim como muitas pessoas da época dele, como uma esmagadora maioria das pessoas da época dele, teve uma educação escolástica. E ele entendia que o modelo escolástico de educação ele era um modelo vencido, porque ele insistia em tentar fazer muitas elucubrações, muitas observações intelectuais a respeito de termos que não queriam dizer nada, né? Isso é muito afeito, né? É muito próprio da teologia. O teólogo ele tem termos que para ele dizem o mundo, né? Então você vai falar, por exemplo, sobre a coextensividade de Cristo e Deus. Que raio é isso? Não importa para nós aqui, né? Significa que Cristo nasceu com Deus, né? Como Deus não tem nascimento, Deus sempre foi, sempre é e sempre será. Cristo sempre foi, sempre é e sempre será, e ele se manifestou na Terra, né? Tem gente que fala que não, que Cristo foi criado quando ele veio para o mundo, né? O escolástico ele entende que existe essa coextensividade, daí tem toda uma discussão ao redor disso, né? É uma discussão válida? Enfim, para o teólogo é, né? O Hobbes fala o seguinte, no entanto, nós não vamos conseguir compreender o nosso mundo se nós cairmos nesse tipo de vício metafísico, lidando com palavras que não querem dizer nada, que levam a ideias ou intenções ou conceitos vazios. Isso só engana o nosso pensamento. Então ele começa a varrer para fora isso. E aí, quando ele vai entender as emoções, e veja, elas são abstratas, ele depende necessariamente de uma ligação profunda entre emoção e atitude do ser humano. Por conta disso, as emoções que estão sendo alinhadas, que estão sendo desenhadas, elas são tecnicamente obtidas pela experiência hobbesiana. E na experiência, no leque de 20, 30 emoções que ele encontra, desde o amor pelas coisas boas, que nós podemos chamar de honradez, virtude, ou o amor pelas coisas equânimes, desculpe, a justiça, né, ou o medo do mais forte, o respeito e assim por diante, ele encontra uma sementezinha, que é um amor exacerbado por si mesmo, e ele vai dizer que isso chama egoísmo. E ele vai dizer assim, olha, de todo o leque de emoções que eu vi na vida, as emoções mais comuns, né, a emoção mais comum que aparece nos seres humanos é o egoísmo. Então ele diz assim, olha, para mim o comportamento do ser humano é egoísta por natureza. E é esse egoísmo que capacita a gente para agir no mundo. Por quê? Porque a gente quer sobreviver. E aí ele vai começar a falar sobre esse instinto de sobrevivência que nos permeia a todos, né? Tentando mostrar que muitos sentimentos emergem disso e muitas atitudes emergem disso. Inclusive o fato de eu lutar contra os meus semelhantes sem ter grande consequência ou grande consciência do que eu estou fazendo muitas vezes só para sobreviver. E ele começa a mostrar que os elementos necessários e afeitos à sobrevivência são as primeiras coisas que esse ser humano egoísta vai atacar para tentar trazer para si, né? Ele vai dizer assim, olha, num estado natural, tá? Não direito natural, então estado de natureza, as coisas elas pertencem indistintamente a todo mundo. E o grande problema com a gente fala assim, hoje a gente tem um ranço muito forte para falar de propriedade nas sociedades contemporâneas, né? A gente vê o dano que a história da propriedade causou para nós, né? Então a gente tem desde os discursos do abolicionismo no âmbito da propriedade, que vão sair de marxismos ou quase marxismos ou alinhamentos
anarquistas e assim por diante, até discursos que falam em ressocialização, reforma agrária, na redistribuição de recursos, então os distributivismos, né, que nós vamos ver lá no final do ano em pensamento filosófico, né, vocês vão ver. E o que acontece nesse sistema é que o Hobbes está basicamente dizendo para nós que, como nada pertence a ninguém, todas as coisas são imediatamente acessíveis a todos. E basicamente nós lançamos essa questão do regime da apropriação para uma dimensão que é determinada pela força do indivíduo. Mas muito rápido a gente começa a ver, segundo o que o Hobbes nos coloca, que esse regime ele é um regime muito frágil e o operador dele é um operador muito difícil. Basicamente, ele vai operar com base na brutalidade, na aniquilação do outro, no medo. Né? E ele vai dizer assim, olha, na verdade, a gente é tão egoísta, mas tão egoísta, que a gente começa a perceber com o passar do tempo que não vale a pena para os nossos interesses viver desse jeito. Porque se a gente hoje se deu bem, amanhã são as nossas costas que estão expostas. Então, o mesmo que nós fizemos com alguém hoje pode acontecer conosco amanhã. E aí ele começa a pensar dessa forma, ele vai dizer assim, olha, racionalmente nós, quando somos egoístas, começamos a entender que o egoísmo solicita da gente, em certa medida, que nós cooperemos. E essa cooperação fundamental vai nos dar mais força para sobreviver. Então, é um mecanismo natural, percebam, que está na base dessa relação. E esse mecanismo natural pega esse egoísmo e transforma esse egoísmo na primeira de 16 leis de direito natural que o Hobbes vai colocar para nós, da primeira para a segunda parte do Leviatã. E essa primeira lei fala justamente sobre a possibilidade de formação de alianças. Percebem? E essa formação de alianças ela vai ser consolidada para que nós tenhamos mais força. E ele vai dizer assim, olha, tudo bem, eu fiz um pequeno pacto aqui, né? Esse pequeno pacto ele é muito precário. Se hoje, por exemplo, o Rafael se alia com alguém para que ele possa sobreviver e os dois aliados vão lá e tomam o que necessitam do outro ou tomam o que necessitam da natureza e se defendem, a água, o alimento, amanhã pode ser que o Rafael seja traído ou decida trair o outro, porque agora já obteve as vantagens. O que faz com que nós recaiamos no mesmo regime original, com que nós entremos de novo em luta, com que essa luta seja continuada, mas também se dê por palavras. Mais ou menos como Karl von Clausewitz vai falar da diplomacia, né? Ele diz que a diplomacia nada mais é do que a guerra por outros meios. Né? Pelos meios da linguagem. Então, o guerreiro usa tudo aquilo que está disponível para ele para empreender a sua luta. O que ele vai dizer é o seguinte, nós precisamos ter um mínimo de estabilidade nos pactos que nós criamos, por isso alianças prolongadas. E aí a segunda lei do direito natural que surge é a lei do juramento. E esse juramento que é formulado, ele tem que ser respeitado. E ele vai ter duas grandes consequências. A primeira dessas grandes consequências é a terceira lei, que é a lei do contrato social. Então ele vai dizer assim, olha, nós entendemos que nós formamos alianças para a nossa própria proteção. E nós entendemos que não é benefício para ninguém trair essa aliança, porque isso joga a gente na instabilidade de novo. Então ela ganha perenidade. A gente tem uma série de rituais religiosos, rituais públicos, procedimentos para mostrar que essas alianças, esses pactos, né, pactos menores, são forjados. E nós temos instruídos na nossa legislação elementos que mostram que esse contrato social está ali presente, né, se é que essa teoria é válida, mas enfim, né? E aí ele fala, olha, então a gente tem esse contrato social que tem perenidade, e a primeira regra desse contrato social é não tirar da boca do outro que ele precisa para sobreviver. Então a primeira grande regra desse contrato social é defender a propriedade. E talvez aqui fique mais claro por que, e agora o meu ponto central, por que a modernidade clássica inicia o direito natural com esses dois, três grandes pontos-força. Primeiro desses pontos, evidentemente, a formulação da comunidade. O segundo desses pontos, a instrução do contrato social. E o terceiro desses pontos, o valor e importância da propriedade. Por isso a modernidade é uma modernidade proprietária. O ser humano, nessa época, ele passa a entender que a propriedade é fundamental para a sobrevivência. Então não existe um desligamento entre o ter e o sobreviver. Vejam, essa sentença é super importante, não há um desligamento entre ter e sobreviver. Tá? Então a gente geralmente faz um juízo muito negativo, porque a gente está colhendo as consequências do exercício, desculpem, radical dessa linha de raciocínio. Mas ela tem uma razão de ser e isso é importante ser compreendido agora. Não precisamos concordar, só precisamos entender por que ela surge.
Tá? Então, o direito natural está baseado nessas três grandes colunas. Né? Ele vai ter basicamente esse lugar dessa aliança comunitária, dessa forja comunitária inicial, o contrato social que estabiliza essa comunidade, defende essa comunidade, e, por fim, esse respeito à propriedade. Não é à toa, por conta disso, que na modernidade clássica a gente vai ver discussões e mais discussões sobre a questão da propriedade. Em um dos grupos, por exemplo, eu citei um parente próximo, por assim dizer, né, um parente intelectual próximo do Hobbes, que é o Hugo Grotius, e que teria, escrevendo sobre a guerra e sobre a paz no início do século XVII, teria tentado mostrar para a comunidade intelectual e para os círculos políticos que um indivíduo tem a prerrogativa de ser o colonizador quando ele tem mais consciência do bom uso, do que ele chama de bom uso ou uso eficiente dos recursos que a natureza dá. Se eu sei plantar a terra para ela produzir mais, quem tem direito à terra sou eu. Aí o outro pode dizer, mas eu estava aqui antes. Bom, isso é um problema seu. Se você não sabe trabalhar a terra, você está me usurpando dos frutos dessa terra. Você está usurpando os frutos dessa terra, perdão. Você está me resguardando, está me afastando dos frutos dessa terra. Por sua causa, porque você não produz tudo que a terra pode dar, pode ser que alguém amanhã ou depois passe fome, meu amigo. Né? Vejam a sinuosidade do argumento. E aí eu que venho como colonizador digo para você, olha, tá na cara que eu vou precisar te ensinar a fazer as coisas. Então é melhor que você me dê a terra para eu usar. Eu não quero. Olha, eu estou autorizado por uma implicação natural a usar força, porque você está se interpondo ao elemento, ao objeto da minha sobrevivência. Perceberam o paralelo? A propriedade para esses caras, para Hobbes, para Grotius, ela pertence à esfera do direito natural. Por quê? Porque diz respeito à sobrevivência. E o Grotius vai além, né? Ele fala, olha, não é só a minha sobrevivência, é a sobrevivência de todos aqueles que me cercam. Se eu sou mais eficiente, eu é que tenho que ter a prerrogativa de ocupação. Tá? E aí ele diz assim ainda, então eu estou autorizado a fazer guerra, inclusive pelos meus próprios meios, sem precisar de um rei para fazer guerra. Porque ele está falando aqui do indivíduo que coloniza. Ele está falando da companhia de colonização, ele está falando do empreendedor privado. E ele vai além e fala, olha, se o monarca quiser me impedir de fazer isso porque ele tem valores diferentes, porque ele quer o patrimônio para ele, porque ele quer redistribuir por conta, eu tenho o direito de fazer guerra contra ele, mesmo que ele seja o meu rei. Porque ele não pode se interpor quando eu estou buscando o elemento para a minha sobrevivência. Notadamente porque sou eu que vou produzir na Terra. Perceberam agora a semente está sendo plantada? Como ele trabalha para a Companhia das Índias, ele está lutando também contra a monarquia, notadamente aqui contra a monarquia nos Países Baixos, que queria se interpor e queria cobrar tributos e queria atravessar e queria ter poder sobre a terra colonizada. E ele fala, não, quem está metendo a mão na massa é que tem a prerrogativa. Estão percebendo a jogada? Então, se em Hobbes eu tenho a comunidade, o contrato e a propriedade, em Grotius eu tenho a sobrevivência, a propriedade, o direito à guerra. Por isso que ele vai falar, existe uma guerra que é guerra justa. A guerra justa garante os recursos da sobrevivência. A guerra justa defende a honra. A guerra justa defende aquele que é atacado. Perceberam a jogada? Existe guerra privada para ele, né, inclusive. Então, esses elementos todos eles estão conformando aquilo que nós podemos entender como um direito natural no sentido clássico da modernidade. Ele está basicamente voltado para uma formação comunitária, para a sobrevivência, para o exercício da propriedade e para a defesa armada desse exercício da propriedade. Isso em Hobbes não existia, notem bem, Hobbes não aceitava a ideia de insurgência civil em hipótese alguma. O monarca tinha poder absoluto e não poderia ser contrariado. Grotius já aceita. Tudo bem? Então, assim, vocês têm aqui nesse desenho, né, a formação e emergência desse estado de natureza, e a derivação que você tem disso é que esses eixos, patrimônio e contrato, passam a ser as raízes de tudo aquilo que vai ser formulação distante dessas leis de direito natural. Em Hobbes, por exemplo, a gente tem as três primeiras leis, que são as que mais me interessam em tudo, são a do pacto, a do juramento e a do contrato social. E daí tem a quarta, que é a da propriedade. Depois disso, você vai encontrar outras. Né? Em cima de propriedade, você vai encontrar herança, em cima de herança, casamento, em cima de casamento, respeito comunitário, e por aí vai. Tá? Então, todas as normas derivam disso. Pô, então para que existe o direito de herança? Só para garantir propriedade? Sim, exatamente.
Pô, mas e o casamento? Para garantir que o herdeiro que vai receber é seu herdeiro. Percebem? Todos os mecanismos sociais estão voltados para isso, patrimônio, sobrevivência. Tá? O Hobbes ele vai mais longe, né, nessa questão, ele ainda diz para nós assim, olha, o respeito ao patrimônio é exatamente o que vai garantir que a sociedade permaneça pacífica. Você começa a desrespeitar o patrimônio, logo, logo você está vendo luta, né, uma guerra civil armada de todo mundo contra todo mundo ali, porque você está voltando ao estado de natureza. Né? Para aqueles que já leram o texto do caso dos exploradores de cavernas, o argumento do nosso segundo julgador que fala eles estão em estado de natureza, eis aí o argumento. Você sabe o que aquele argumento quer dizer? Inclusive um dos colegas comentou, o Hernandes tinha comentado comigo assim, eu não gostei do primeiro voto, eu preferi o segundo, né? E eu disse para ele, achei o primeiro voto bonitinho. O primeiro voto ele é assim de uma cara de pau tremenda porque ele diz não vou julgar naquele livro. O segundo voto, já só fazendo parênteses aqui, já vou voltar agora pro slide, né? O segundo voto ele é interessante nesse sentido, porque ele também é cara de pau ao seu modo. Ele está basicamente dizendo, eu vou julgar de qualquer jeito, muito embora o direito não alcance, porque nós estamos falando de um estado de natureza, então a lei não tem lugar mais aqui. Vê a manobra, percebem? É como as coisas são alinhadas que a gente vai vendo qual é o tratamento dado ao direito natural pelo Fuller no livro dele, que a gente vai comentar ainda essa semana, né, semana que está entrando aí. Né? Veja, nesse sentido, as raízes da luta entre seres humanos elas residem especificamente nessa demanda por sobrevivência. E da modernidade clássica para a modernidade tardia, são esses os debates que vão reforçar o ponto em sentido específico e vão permitir uma revisão daquilo que era o contrato social para esses caras. Né? Nosso próximo passo na modernidade. Ficou tarida ali, desculpem, modernidade tardia, né? Eu não tinha visto que tinha ficado errado. Mas enfim, o fato. Tinha ficado invertido. Espero que não tenha mais nada invertido, né? Mas na modernidade tardia, né, a ideia de constitucionalismo ela surge em parte por conta dos debates que estão emergindo dessa relação. Aí a gente tem a inauguração daquilo que nós chamamos de novo contrato social. Vejam que o termo novo contrato social é um termo do Rousseau. Tá? Aqui, nesses três tópicos, eu vou misturar dois autores, desculpa, John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Tá? Veja, nos dois tratados sobre o governo do Locke, ele vai tratar mais especificamente, ele vai explorar mais especificamente esse jogo que existe entre a monarquia e a participação coletiva. Né? Os dois tratados sobre o governo, na realidade, eles são dois livros dedicados integralmente à crítica da obra do Robert Filmer. O Filmer ele era um pensador da época que era adepto de um movimento chamado patriarcalismo. Tá? Esse patriarcalismo ele era uma linha filosófica, uma linha de pensamento filosófico que estabelecia a monarquia como o governo natural de todos os seres humanos. Isso vira um problema gigantesco. Tá? Eu vou só jogar uma sementinha aqui. Quando o Alan Watts discute a questão da psique contemporânea, ele fala assim, uma das coisas mais complicadas que existe na vida é entender que existem pessoas que vivem em democracias que existem há séculos, mas que espiritualmente entendem que pertencem a um reino. Ele está falando especificamente das diversas modalidades e denominações cristãs nos Estados Unidos, por exemplo. E ele diz, por que é complicado? Porque a tua mentalidade opera democraticamente num espaço e monarquicamente no outro, e você vai queimar os fios em algum ponto, né? Porque muitas das tuas estruturas institucionais, políticas e religiosas remetem à ideia de monarquia mesmo assim. Por que eu estou colocando isso? O Robert Filmer, quando faz a defesa patriarcalista, ele diz que a monarquia é o estado natural do universo porque isso é retirado da Bíblia. E ele começa a dar uma certa interpretação para o texto bíblico, dizendo que quando Adão recebeu domínio sobre as coisas, esse domínio significava que Adão seria o único monarca. E aí ele começa a construir cuidadosamente uma linhagem de reis que vem desde Adão, ele não é o único a fazer isso, tá, também, até os monarcas da época dele, para ele dizer os nossos monarcas são aqueles que governam legitimamente. O Locke pega esse texto e começa a mostrar que a interpretação que o Filmer fez, na realidade, é uma interpretação envenenada, equivocada e cheia de obscuridades. Né? Quer dizer, dirigida aos interesses que o Filmer quer defender. Então, quando o Locke faz isso, eu não vou aqui entrar em detalhes, de novo, vou deixar também o link do Locke para vocês darem uma espiadinha, a gente faz uma discussão extensa sobre todos os argumentos do Filmer e os argumentos do Locke, ali, né? Todos não, mas né, os principais.
o Locke ele vai dizer assim, olha, na realidade, quando Adão, primeira coisa, quando Adão recebe domínio sobre as coisas, é porque ele tem, não é nem porque ele tenha poder sobre as coisas, ele desfruta das coisas, certo, né? É o pensamento do homem moderno, ele desfruta de fato das coisas. Mas ele recebe domínio com os seus, ele recebe domínio enquanto gênero, enquanto espécie humana, não enquanto indivíduo. Porque se não fosse assim, os filhos dele não poderiam sobreviver, senão sob domínio dele. E ele viveu pra caramba, e os filhos dele não poderiam ter os próprios filhos, nem trabalhar, nem elaborar, nem criar seus espaços. Então tá mais do que evidente, só olhar a linguagem no próprio hebraico, ela vai falar mais sobre esse sentido de o ser humano recebeu o domínio, né, na figura de Adão. Né? E aí ele vai fazendo outras elaborações, ele vai dizer, olha, tem coisa pior, como é que você vai explicar em algum momento que deixaria como herança o seu reinado para um só, para o seu primogênito, de repente deu origem a reis e mais reis e mais reis que hoje governam a Terra. Não está certo, então alguém está governando ilegitimamente, quem é? Né? Então ele fala, não funciona. Ele começa a levantar uma série de hipóteses e fala, mesmo que você acredite que vários reis poderiam governar juntos ao mesmo tempo, porque alguma coisa aconteceu historicamente e Deus permitiu essa transformação do seu édito ou coisa que o valha, mesmo que você levasse isso em consideração, ainda assim o que teria acontecido era a abertura para uma comunidade participar. Porque se 10 podem reinar, por que não todos? Então todos somos de alguma forma reis. Né? E aí ele começa a colocar isso para dizer o seguinte, olha, essa tua teoria, Filmer, para dizer que o rei manda e o resto obedece, está toda errada. O que acontece na realidade é que o rei nos representa de alguma maneira. Né? Ele tem de fato uma primazia política, mas ele não governa a despeito da gente, ele governa para a gente. E aí vira a chave. Né? Ele vai dizer a participação coletiva não é só, ela não é só interessante, ela é importante, talvez necessária, porque é ali que os clamores populares vão ser colocados. Né? É ali que os clamores daqueles que participam produtivamente do espaço vão ser colocados. Né? E aí começa a colocar toda a questão da propriedade de novo. Ele vai dizer assim, a grande questão é que o monarca reinaria sozinho porque tudo seria sua propriedade, segundo o Filmer. Né? Ele fala, não. Eu tenho um direito, olha o que ele está dizendo, e ele está resumindo tudo que aconteceu antes e acenando para o que vem depois. Eu tenho um direito natural, de ter em minhas mãos o que é necessário para a minha sobrevivência. Ninguém tem o direito de tirar isso de mim. E aí você pode me dizer, e ele recupera um trechinho do Hobbes nesse sentido, que o que a natureza dá não pertence a ninguém, então, tecnicamente, qualquer um pode pegar e assim por diante, nós poderíamos disputar. Ele vai dizer assim, aquilo que recebeu intervenção minha passa a ser meu. Se eu plantei, tem trabalho meu. Então o outro não pode vir colocar a mão porque eu trabalhei por aquilo. Ele vai dizer assim, então a colheita daquilo ali é minha. Né? Ele vai mais além e fala, se eu puxei um fruto da árvore, ele é meu. Porque o fruto a árvore deu, mas quando eu fiz isso, foi a minha força, a minha mão, foi o meu esforço que tirou o fruto de lá. Então é meu. O que isso significa? Ele fala assim, isso significa que eu posso ir restritamente pegar o que eu quiser e deixar os outros de fora? Ele fala, não. Porque isso significa que indiretamente você vai estar usurpando dos outros. Você pode fazer isso apenas se você fizer para que os outros também aproveitem, para doar para os outros ou para vender para os outros. Aí tudo bem. Mas se você tirar dali e desperdiçar, ou tirar dali e ficar sentado feito um dragão em cima de um tesouro, aí é maldade, aí é um pecado, aí não pode. Pecado não, né? Mas ele vai dizer aí é errado. Né? Aí, de fato, você está quebrando esse princípio natural porque você está tirando do outro para você desperdiçar. Mas percebam que ele já instruiu, ele já criou, ele já geriu a coisa de modo a permitir o acúmulo da riqueza. Perceberam a jogada? Então não tem problema acumular, desde que você continue mantendo em circulação e não jogue fora, não desperdice. Não guarde para sempre. Né? Desde que a riqueza circule, está tudo bem. Então ele vem com essa colocação dizendo, muito embora as coisas sejam dadas pela natureza, o trabalho que eu tenho para retirar é meu. E ele vai além e diz assim, essa história de que nós estamos todos em estado de luta uns contra os outros é mentira, é balela. O que acontece é que quando nós começamos a morar muito juntos, quando ficamos muito próximos uns dos outros, e queremos acessar os mesmos lugares e as mesmas ofertas da natureza, né, os mesmos espaços de oferta da natureza, aí sim nós começamos a ter conflito. E aí esse respeito à propriedade se torna uma coisa essencial. Né? E ele vai além, ele vai dizer ainda assim, olha, não adianta eu ter a propriedade em minhas mãos, né, se eu não tenho liberdade para defendê-la e exercê-la.
Então, além do rei ter que respeitar, de um monarca ter que respeitar a minha propriedade, de um vizinho ter que respeitar a minha propriedade, ele também tem que respeitar a minha liberdade de produzir, minha liberdade de comercializar com quem eu quiser. Perceberam a jogada? Tudo isso soma para a proteção de um direito mais fundamental, que é a vida. Então, vida, liberdade e propriedade, que são os padrões que a gente coloca para Locke. Isso muda já em Rousseau. Por que muda em Rousseau? O Rousseau ele tem uma visão radicalmente diferente. Ele empresta algumas coisas do Locke, é bem dizer, mas ele tem uma visão radicalmente diferente. Se vocês lerem em algum momento o discurso sobre o fundamento da desigualdade entre os homens, vocês vão ver ali a opinião negativa que ele tem da propriedade, né? Ele entende que o problema não é, em um primeiro momento, e aí ele faz uma virada final, né, que é justamente a de tentar abolir a ideia de propriedade como um direito natural em si por si. Mas ele vai dizer assim, olha, essa propriedade, ela de alguma maneira, ela causou certo mal para nós, porque ela gerou, em um primeiro momento, quando ela foi alinhada, a gente produzia para atender às nossas necessidades, de fato. Agora, à medida que nós vamos sofisticando o nosso trabalho e usando certo desenvolvimento técnico e descobrimos outros jeitos, outros meios de fazer as coisas, por exemplo, descobrimos que com ferramentas de ferro nós podemos cultivar a terra melhor, e aí começamos a empregar mineiros e ferreiros para que eles produzam esses objetos, nós começamos a ter que produzir mais para sustentar essas pessoas que agora foram separadas do espaço de produção do alimento, do espaço de produção do campo, e foram lançadas para centros urbanos ou centros de produção de mineração, de produção do ferro, de produção de objetos e artefatos de ferro. Então, à medida que isso vai acontecendo, para que eu consiga manter todo mundo e, ao mesmo tempo, consiga justificar a produção desses objetos, eu preciso, de certa maneira, reduzir o preço dos grãos, reduzir o preço do gênero que me alimenta. Então, o trabalho do campesino vai achatando em valor, enquanto o trabalho dos outros passa a receber certo valor. O problema não está nem aí, porque essas ferramentas elas devolvem para o espaço de produção, também incrementando a produção. Então dá para você compensar, né? O problema central acontece quando você começa a produzir objetos por simples luxo. O Rousseau tinha um ódio de luxo. Ele entendia que esse eixo ele contaminava muitas relações humanas e gerava uma desigualdade brutal. Tá? E ele vai dizer assim, olha, isso aí, esse movimento que acontece, ele faz com que o preço no campo se achate ainda mais, só que agora as coisas que estão sendo produzidas não colaboram para o aumento da produção, elas são supérfluas. E por serem supérfluas, elas acabam gerando essa quebra de balanço e, ao mesmo tempo, geram uma polarização da riqueza nos centros que estão produzindo artefatos, naqueles centros urbanos que se formaram ao redor da atividade de mineração, ao redor da atividade dos artesãos e assim por diante. Agora, é isso que acontece. Tá? Cara, tem muita história para contar aí atrás, eu não vou contar, né? Então tem toda a questão da formação da classe artesã na França, o que significavam as vilas, quem eram as pessoas que tinham cabeça e comando nesse centro. Não dá, agora eu não, infelizmente não posso entrar em detalhes com relação a isso. Quem sabe uma outra hora a gente faça um vídeo só sobre os prolegômenos da Revolução Francesa e daí dê para falar de tudo isso, da sociedade francesa do 18, né? Mas deixa isso, né? E aí, então, assim, a gente tem esse desenho e o Rousseau ele fala, ele é categórico, ele diz assim, ó, tá aí. O que acaba gerando conflito, então? Desigualdade. Cara, é a época dele, né? Veja, o Rousseau, ele não era francês, tá? Ele era genebrino, mas ele viveu, né? Ele transitou pela França, né? Ele era orgulhoso de ser genebrino, inclusive, né? Mas ele transitou pela França, ele mudou de vida por causa da França, ele tinha uma paixão pela França, pelo seu povo, tinha parentada na França, enfim, né? E ele viu o que estava acontecendo no modelo pré-revolucionário. Ele entendeu que os campesinos estavam furiosos querendo matar todo mundo, porque eles eram uma massa de produção gigantesca, uma anomalia, uma coisa absurda que 5/6 da população produzissem para sustentar um sexto e ainda esses 5/6 estivessem morrendo de fome e não pudessem fazer nada, né? E era espantoso e ele via isso, né? Isso já o Abad Sieyé, né, já colocava, né? Quando ele vai colocar a questão dos 3 estados, né? Justamente no livrinho chamado Terceiro Estado, né? E aí ele vai falar quem é esse terceiro estado, e esse Abade vai tentar explicar que não dá para lidar com as pessoas assim, que a gente está massacrando as pessoas, etc. E tem toda uma costura, ele virou um marco, inclusive, na filosofia política e no pensamento jurídico por isso. E assim, o fato é que ele fica muito preocupado com essa questão da desigualdade, por dizer a desigualdade vai gerar conflito.
Vai gerar, não adianta. Então, assim, você tem que entender em um primeiro momento que nós não nascemos diferentes uns dos outros, nascemos todos iguais, né? E aí tem toda uma elaboração que ele vai colocar, né? Ele vai criticar no contrato social, mais especificamente, ele critica muito o Hobbes e o Grotius. Então o Hobbes ele critica muito pesadamente já no sentido específico de como o Hobbes encara o seu contrato social. E o Grotius no sentido específico de como ele encara esse regime de guerra e como ele tenta diferenciar o regime de governança interna de um regime de governança externa, dizer, eu lido com outras nações pela guerra, né, e pela disputa, mas com o meu próprio povo eu lido como protetor. E ele vai dizer assim, primeiro, né, olha, a tua guerra que você diz que é uma guerra justa, Grotius, ela traz um problema à tona. Toda vez que ela acontece, ela desarma o povo conquistado e, ao desarmá-lo, ela impõe a vontade do conquistador sobre o conquistado. Você muito debochadamente, aliás, né, de uma forma muito hipócrita, não debochado, porque ele estava sendo sincero, né, em certa medida. Ele fala, de uma forma muito hipócrita, você coloca que um soldado não poderá tocar num civil. Mas o que vai acontecer se esse civil resolver contrariar a vontade do conquistador, quando esse civil já não tem mais soldados para defendê-los? Suponham, por exemplo, que a França invade os Países Baixos em tentativa de conquista e desarmou todos os soldados dos Países Baixos. Se o povo dos Países Baixos, os neerlandeses, não quiserem obedecer os comandos dos franceses, o que os franceses vão fazer? Não vão bater neles, prender, atacar, ameaçar? Fala, olha, não adianta você querer me dizer que a guerra é justa e o civil não sofre. Ele sempre sofre. Isso é pior do que você pensa, porque no minuto em que você usa a tua força para obrigá-lo, você basicamente o reduziu à condição de escravo. Simples assim. Mas você está dizendo que o teu povo é livre por natureza e que ele é livre por natureza e você jamais tocaria nele. Isso é mentira. E ele vai para o Hobbes e fala assim, você, Hobbes, não é muito melhor, não. Você diz que o teu povo gera um contrato social, né, e que esse contrato social depende de uma força externa, que seja a vigilância desse contrato, porque se alguém quebrar o contrato e os próprios participantes do contrato forem fazer o julgamento dessa pessoa, esses mesmos participantes, por terem interesses na disputa existente no contrato social, podem massacrar seus adversários, massacrar seus desafetos através desse julgamento. Então tem que ter alguém que seja neutro que chegou lá para fazer esse juízo, que é o monarca. Lindo! O problema é que o monarca, ele quando chega, fala para todo mundo, diz para todo mundo, olha, me deem o uso da força de vocês, abram mão do uso da força. Vamos fazer aqui entre nós esse acordo. Só eu vou usar a força para regular a vida entre vocês e vocês não usam a força nem uns com os outros nem contra mim. Tá bom assim? E aí você me diz que a gente está entrando num contrato. Mas que raio de contrato é esse em que eu abro mão do uso da força e basicamente abro mão de toda a possibilidade de defesa que eu tenho, como acabamos de colocar para o Grotius, enquanto você fica com toda a disposição e toda a capacidade de obrigar quem quiser ao que você bem entender? Que contrato é esse em que eu só saio perdendo? Isso não é contrato. E ele vai dizer assim, olha, eu digo mais, você poderia dizer assim, não, você ganha paz. E eu posso te dizer o seguinte, eu ganho a paz? Não, que paz é essa, meu amigo, em que eu tenho que ficar quieto e você faz o que você quer? Isso não é paz. Para mim isso tem outro nome, isso tem o nome de escravidão, em que um força e o outro obedece de cabecinha baixa. E aí ainda poderia você, lá, o defensor do Hobbes, me dizer assim, mas que mal há em você aceitar a escravidão deliberadamente em nome da tua sobrevivência e da tua paz, meu amigo? Não é o caso mesmo, se a gente não tem força? Vamos ser sinceros, então tá bom, a escravidão, mas é bom para você? Você vai querer aceitar essa escravidão, é evidente, porque é bom para você. Eu Rousseau fala, não senhor. Um homem que abre mão da sua liberdade, abre mão daquilo que lhe faz humano. Um ser humano, né, que abre mão da sua liberdade, abre mão daquilo que lhe faz humano. Ele não vai fazer isso, não pode fazer isso, não consegue. Mesmo que ele abra a mão da boca para fora aqui, ó, aqui, a rebelião continua. É impossível, impossível. Então não. Lembre-se, nós nascemos livres, todos, e queremos continuar livres. E um governo qualquer tem que entender isso. Nascemos livres e continuamos livres. Você não tem prerrogativa nenhuma sobre nós, você nos serve. Nascemos todos iguais, porque se nós entendermos que não nascemos iguais, se houver desigualdade, a liberdade some. Então a igualdade é condição de possibilidade da liberdade. E assim ele refuta a escravidão. Ele fala, não existe escravo voluntário. Isso é impossível e ninguém quer ser escravo.
E a escravidão é um aborto. Isso é interessante porque na época a gente tem justamente um movimento contra a escravidão surgindo, mas a gente tem escravidão para todo lado e fala a escravidão ela é um aborto da natureza. Isso não existe. Ela não é natural. Não existe escravidão natural como defendeu Aristóteles. Não existe. Percebem? Que existe a escravidão que você força a goela abaixo do outro. Isso não é natural. Então, qual foi a virada? Se aqui eu tinha vida, liberdade e propriedade, aqui eu tenho liberdade, igualdade e, eventualmente, nós vamos encaixar o elemento da fraternidade, né? Que vai estar ali ilustrado nas 3 cores da bandeira da França, já no movimento revolucionário. Liberdade e igualdade passam a ser, então, os 2 eixos do direito natural em Rousseau. E aí a gente tem 2 grandes medidas, né? Um direito natural baseado, em essência, na propriedade, né? E um direito natural baseado na liberdade e igualdade de todos os seres humanos. O primeiro, determinando a possibilidade de um indivíduo proativamente defender sua propriedade, e um segundo, determinando um lugar de negatividade, em que o governo não toca, ninguém toca, porque ele tem que ser assimilado em qualquer ordenamento jurídico, que é o âmbito da liberdade e da igualdade. Esses 2 últimos aqui são os fundamentos dessa nova ordem constitucional que nós vamos enxergar a partir do século XIX, certo? E aí, finalmente, a gente chega, aqui já num espaço adiantado de tempo, no nosso positivismo jurídico, né, que vai ficar entre 2 semanas. Então, eu tenho mais tempo para falar aqui com vocês, porque a teoria da norma vai emergir para nós daqui do positivismo jurídico. Tá? O positivismo jurídico ele vai surgir, na realidade, no século XX. Então, agora vamos trabalhar aqui os epocais. Né? A gente chegou no movimento da Constituição. O auge desse processo vai surgir justamente quando nós começamos a enxergar que as escolas que tentam esclarecer as raízes do constitucionalismo, as raízes da normatização, elas ainda ficam muito apegadas nesse modelo e nessa estratégia, uma tentativa de justificação da norma como parte de outros elementos sociais. Vejam que interessante, não é coincidência que no século XIX nós tenhamos, portanto, a emergência e estabilização, né, no 18 e no 19, a emergência e estabilização de movimentos como o pandectismo, eu vou explicar para vocês depois, né? Ele basicamente entende que existe uma questão, existe uma raiz cultural para o direito, não no sentido que nós vimos, né, mas uma raiz cultural no sentido de que um povo tem a sua cultura e por isso terá o seu direito, independentemente dos demais, né, e tem um legado a ser mantido ali, ou a escola de crítica sociológica, né, que é a escola que era defendida ali pelo Ehring, que vai trabalhar com aspectos sociais influenciando as estruturações da lei. Essas 2 escolas são modelos, digamos assim, epocais de um justnaturalismo que está começando a sair de cena, né? E que de alguma maneira começou a se modalizar para tentar se justificar de uma maneira mais severa. Então, aquilo que nós vimos ali, propriedade, liberdade, igualdade, que são, digamos assim, as grandes determinações éticas do período da modernidade, eles começam a dar lugar a outros elementos que têm um cariz mais científico. Então, por exemplo, o pandectista ele vai estudar a história do direito romano alegando que os territórios germânicos são herdeiros culturais do Império Romano, por conta do Sacro Império Romano Germânico, mas que tem tons muito peculiares, tem o germanismo, né, também como elemento necessário da equação. E por isso você tem que somar os dois, o Volksgeist, o espírito do povo germânico, né, nesse caso, e as condições legitimadoras do Império Romano para formar um direito continuado. Ou no caso dessa escola de crítica sociológica, né, desse âmbito da crítica que emerge aí da dimensão social com o Ehring, né? Então, a determinação de um contrato, por exemplo, segundo os traços que a própria sociedade demanda, segundo as determinações e rigores das práticas e dos costumes que estão entranhados em uma sociedade. Né? Então, está próximo, mas não tão próximo assim do que o Savigny colocava lá no pandectismo. Isso aí são jeitos de você reler o direito natural tentando dar cientificidade a ele. Né? Um Kant, por exemplo, que na doutrina do direito vai falar como o direito natural é recepcionado na estrutura do ordenamento jurídico, por que punições acontecem assim por diante, ele, de alguma maneira, também está trabalhando com uma revisão à luz da filosofia moral de certas bases justnaturalistas para tentar torná-las mais precisas. A ideia de cientificidade está muito presente nessa época. E não é coincidência que nós tenhamos aqui uma organização legislativa, uma organização legal ao redor disso. A norma jurídica ela é entendida pelo positivismo jurídico como sendo o objeto central de estudo do direito, porque é ela que permite a emergência de uma ciência independente. É o primeiro momento da história em que nós vamos ter um objeto escrito que pode ser apartado da gente. Tem uma dinâmica acontecendo aqui atrás que eu não vou ter tempo de explicar agora, mas muito resumidamente.
quando nós falamos algo ou colocamos algo no papel, o falar ou colocar no papel destaca aquela realidade da nossa própria realidade psíquica ou interior. Isso dá a ela objetividade. Então, se eu vou, por exemplo, por que as pessoas desabafam umas com as outras? Porque o desabafar é um exercício a partir do qual nós podemos ter um olhar objetivo do outro e nosso sobre aquela narrativa que está sendo posta. Percebem? Isso dá objetividade. Por isso que muita gente fala quando está sozinha, para organizar os pensamentos e assim por diante. O movimento, assim, claro, eu estou sendo muito rudimentar aqui, tem um monte de outras questões que precisam ser lidas aqui, tem a teoria da escritura, tem um monte de questões que precisam ser olhadas, né? Mas o fato de eu conseguir verter, derramar esses elementos regulamentadores, essas regulamentações pela primeira vez em códigos organizados e constituições organizadas, me permite finalmente ter um olhar objetivo sobre os alinhamentos comportamentais de uma sociedade, sobre os alinhamentos objetivos, sobre as formas de resolução de conflitos. Agora eu tenho uma visão persistentemente objetiva. E mais, porque são códigos, ordenamentos e sistemas, eles têm concatenação racional deles. Não é só uma soma das decisões que eu tomei ao longo de um século, 2, 3, 4. É um conjunto de mecanismos que são codependentes, eles operam uns com os outros. Tá? Inclusive, eu vou ter que formular regras para regerem essas regras, para mostrar como elas vão funcionar umas com as outras. Né, que é aquilo que a gente chamou lá de regra secundária, a gente vai ver mais para frente também. Então aqui eu finalmente ganhei um traço de objetividade possível, e agora o positivista ele olha para aquilo e fala, putz, era isso que eu estava esperando, ele gruda naquilo, fala, tá aqui. Isso aqui é o objeto de estudo do direito. Então essa emancipação metodológica, ela é ao mesmo tempo emancipação do objeto, percebem? E agora, o jurista ele pode começar a olhar para o estudo dele, pode começar a dizer assim, eu preciso de um método próprio para estudar esse negócio, que método eu vou utilizar? E aí vai começar a cair cada vez mais para a preocupação de estudar a regra enquanto regra, quer dizer, o comando que eu dou, como ele se encaixa com outros comandos, com outras proibições, com outras permissões, com outras obrigações, como esse elenco de regras precisa de outras regras para operacionalizar seu funcionamento. Percebem? Que tipo de raciocínio me permite entender uma regra como vencida? Que tipo de raciocínio me permite emergir outra regra daquela que foi vencida, fazer florescer uma regra nova? Tudo isso faz parte dessa construção desse objeto, e agora o método a gente chama de método deôntico, ou seja, o método que estuda a regra enquanto tal, a regra dentro de um sisteminha mais amplo de regras. Percebem? E aí a gente começa a enxergar no positivismo uma preocupação muito radical em limpar o direito. Tá? O Kelsen, em sentido específico, ele tem um texto que não é o Teoria Pura do Direito, mas é o Teoria da Norma Jurídica dele, né? E na Teoria Geral da Norma dele, ele vai explicar por que não dá para acreditar no direito natural mais como sendo elemento de explicação do direito. E ele vai dizer assim, toda vez que eu pego uma regra, essa regra ela é para alguém obedecer. Como é para alguém obedecer, eu presumo que alguém deu esse comando, e não posso ter sido eu mesmo. Né? Então, alguém de fora veio e me deu esse comando. Ora, quem me deu esse comando certamente vai ter poder sobre mim. Em geral, as regras que eu obedeço, quem é que faz? Não é o Estado? Então, o Estado me dá o comando e pronto, acabou-se. Essas são as normas postas, isso é o direito positivo. O direito natural envolve, né, na cabeça do Kelsen, que é a mentalidade normatizadora, que vem lá, uma mentalidade neo-kantiana nessas alturas, né, elas vêm no formato de regras morais, né, ou de máximas, né, de fundo moral. E essas regras ou máximas, elas têm que ter sido dadas em comando por alguém. Quem foi que determinou que eu não posso mentir? Quem que me disse? Quem que me mandou? Ah, foi meu pai. Sim, mas entre ele e eu, quem que mandou meu pai não mentir? Quem que mandou antes dele meus avós não mentirem, meus bisavós, tataravós, ou seja lá o que for? Né? Ele vai dizer, a única resposta que eu tenho que existe para isso é Deus. Ele veio e mandou. E porque ele mandou, todo mundo obedeceu. E fala, olha, isso está muito bom para quem acredita, mas se eu não acredito em Deus, se eu não tenho um ordenamento que possa recepcionar, se eu não estou falando de teologia, se eu estou falando de outra coisa, eu não posso partir desse pressuposto. Porque eu não posso pressupor que Deus existe, eu não posso pressupor que ele deu o comando, eu não vi ele vir aqui dar o comando. Né? A gente tem relatos disso, de quem tem fé, quem acredita, entende que ele veio e deu o comando, mas eu não sou obrigado a aderir a isso. Ninguém é. E não há prova científica de que ele tenha feito isso. Então, como o projeto é esse, o que acaba acontecendo é o seguinte, ele vai dizer, olha, eu preciso necessariamente, independentemente da crença de uns e outros, eu preciso excluir Deus da equação. E quando eu excluo Deus, eu excluo os comandos que ele deu. Acabou.
Então não existe justificação pelo direito natural. Ele fala, direito natural esqueça, apaga, pode varrer para fora. Não é que ele seja desprezível ou não valha nada, mas ele importa ao teólogo, ao filósofo moral e ao eticista. Eles vão estudar, eles vão se entender. Se foi Deus que mandou, se é inerente à espécie humana, ou se é uma convenção cultural, isso eles lá vão estudar, o antropólogo, o filósofo moral, esse povo todo, né, o sociólogo. Eu não tenho nada com isso. Eu só entendo o mecanismo da regra como regra. Né? E aqui a regra funciona porque tem alguém dando comando e esse alguém é o Estado. Pronto, acabou-se. Percebem? Então agora ele libertou a gente alegando que como é um comando de raiz divina, como é um comando divino e a gente tem que entender a natureza do divino por outras ciências, né? Então tem que afastar, não dá para incluir aqui. Tá? Ele também refuta as bases morais na mesma toada. Ele vai dizer, olha, assim como eu acabei de afastar Deus como quem comanda determinadas coisas, eu também não posso simplesmente dizer que os ditames morais têm que ser assimilados no direito e determinam a possibilidade do direito natural e explicam o que o direito é. Não posso dizer isso. Por quê? Porque eu tenho vários ordenamentos morais diferentes. Eu posso partir do ordenamento moral cristão, por exemplo, que desfaça aos outros, trate os outros como você quer ser tratado, né? Faça o bem aos outros. Seja caridoso, ou eu posso partir do primado aristotélico, seja virtuoso, que é uma coisa diferente. Né? Tem pontos de contato, mas são coisas diferentes. Ou eu posso partir do primado platônico, né? Seja virtuoso e tenha consciência cívica, persiga um ideal, porque o Aristóteles vai dizer seja virtuoso na prática, grosseirissimamente falando aqui, né? Perdoem o resumo, né? Ou eu posso pegar, sei lá, eu posso pegar os valores de vida do hinduísmo, se eu quiser. Ou eu posso pegar os valores de vida do daoísmo. Né? Eu posso pegar outros valores, ou o confucionismo, que desobedece ao Estado. Né? Que tem como base moral isso, respeite o ritual, respeite seu imperador, respeite o Estado, respeite a ordem das coisas. Posso. Eu posso pegar Kant, eu posso usar o Kant e posso falar, olha, respeite as máximas, opere pelas máximas, grosseirissimamente falando, né? As máximas, na realidade, são comandos racionais, né? Não é tanto uma questão de comando moral, mas são conclusões racionais sobre a moralidade. Então, as máximas determinam os comandos morais que eu devo ou não devo seguir, né? Então, assim, eu posso colocar vários eixos morais, elementos morais de caráter social dentro do meu ordenamento e eu não sei qual usar. Isso é uma questão para o filósofo moral descobrir. A única coisa que eu vou colocar é o ordenamento como ele é e entender quais as limitações de conteúdo do ordenamento com base na sua própria estrutura. Kelsen, ó, daí as pessoas falam assim, porque o Kelsen só se preocupa com a forma normativa, então ele é um formalista. Não. A gente vai ver com mais detalhes. O Kelsen, na realidade, ele entende que o ordenamento jurídico recepciona quaisquer conteúdos morais, mas ele próprio ensina um conteúdo fundamental do qual ele não abre mão, qual seja tripartição de poderes. Depois a gente vai ver por quê. Tá? Mas ele não é formalista. Não é. Ok? E aí, por fim, a gente pode falar especificamente sobre a base de tudo isso que ele está construindo. Ele vai dizer assim, olha, se não dá para visitar a ética, se não dá para visitar a moral, se não dá para visitar a religião, não dá para visitar a sociedade, o que fundamenta o direito? E aí ele cria essa sacada. Ele diz assim, o objeto do direito, que é a norma, ele tem na raiz dele uma essência. Né? Assim como quando eu vou estudar a ética, eu estudo a essência, tento buscar a essência do bem, quando eu vou estudar a moral, eu tento buscar a essência do comportamento humano, por assim dizer, da correção do comportamento humano. Quando eu vou estudar antropologia, eu tento buscar. Isso é perigoso, tá? Essa é uma afirmação perigosa e o antropólogo já discordaria porque a antropologia é relativista. Ela tem uma inclinação relativista muito forte. Mas em determinado momento da história eu posso dizer que a antropologia quis encontrar a essência da natureza e da cultura humanas. Tá? Principalmente da cultura humana, das manifestações culturais humanas. Aqui eu posso buscar aquilo que eu chamo de essência da norma, que está na norma hipotética fundamental, que eu comentei com vocês em cima do texto da Maria Helena Diniz. Né? A norma hipotética fundamental é o conjunto de atributos intangíveis que caracterizam a própria norma jurídica. Beleza? Aqui a gente tem um rascunho do positivismo jurídico para a gente entrar nas teorias positivistas propriamente ditas. Eu vou voltar ainda à estrutura do positivismo com mais detalhes, mas por hora eu só queria preparar o terreno para a gente entrar na próxima sessão na teoria da norma, tá bom? Ainda tem a questão também da pós-modernidade, mas eu quero parar por aqui para manter a coerência da matéria. Beleza, galera? É isso, vamos conversando ao longo da semana. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, por favor, procurem por mim e a gente vai conversando, beleza? Por favor, se cuidem, Deus abençoe vocês e nós conversamos. Até lá, abraço.